Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui mais uma vez, reunidos com todos aqui no nosso caminho da justiça, a nossa capela, né? O caminho da justiça divina, nos preparando para a jornada com Deus, nos preparando para a vinda do Senhor. Nós sabemos que a qualquer momento o Senhor vai voltar, a qualquer momento Ele está aí à porta, a qualquer momento Ele vai chamar os teus, né? E feliz e bem-aventurado aqueles que estiverem preparados naquele dia. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, lhe dará o reino dos céus. Então vamos ter a capacidade de dizer Senhor, Senhor, mas de todo o coração, de todo o ânimo, de toda vontade, de todo o nosso entendimento, dizer Senhor, Senhor, mas com fé, não da boca para fora, é invocar o nome do Senhor até que Ele venha. Amém? Você que tem a palavra de Deus aí, abre em Hebreus capítulo 10, no versículo 19 em diante. Enquanto você procura, eu vou fazer uma oração para nós meditarmos juntos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto, te glorifico e agradeço a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Agradeço por todos que aqui estão presentes, agradeço por aqueles que estão em casa, aqueles que estão neste momento no trabalho, onde quer que estejam, mas que estejam meditando e ouvindo a Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, no coração de cada um. Dá-lhes, Senhor, entendimento e discernimento para preparar esta jornada, esta caminhada, que é árdua, mas é uma caminhada de paz e alegria, em nome de Jesus. Amém? Então, você que encontrou Hebreus 10, né, versículo 19 em diante, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui, santuário. Nós não estamos falando de santuário, esse templo ou qualquer outro templo. Não. Este santuário de Deus é você. É ousadia para entrar neste santuário. Santuário de Deus é o teu corpo. Por isso que nós temos que nos preparar, por isso que nós temos que consertar a nossa vida, pedir perdão pelos nossos pecados, consertar as nossas falhas, evitar pecados, fugir do mal, porque você é um santuário. E para você estar com Jesus nesse santuário, você tem que ter ousadia. Não é qualquer um que diz Senhor, Senhor, e tá, não, Jesus está. Não. Jesus, você tem que invocar o nome dele com certeza, confiança e fé. Senhor, Senhor, mas de todo o coração. Todos aqueles que disser Senhor, Senhor, de todo o coração, Ele dará o reino de Deus. Mas nós temos que ter ousadia para invocar a Deus. Nós temos que ter fé e coragem para invocar a Deus. Porque Deus, Ele é o grande, Ele é o Senhor dos exércitos, Deus é o Deus de guerra, o Deus de conquista, é o Deus de vitória, mas também Ele é o Deus da paz e da justiça. Se você quer ser justificado por Deus, te conserta, peça perdão, maneja a tua vida na presença de Deus, para que Ele possa te usar conforme Ele quiser. Isso se chama ousadia, ousadia de estar na presença de Deus. Você vai enfrentar o mal, você vai enfrentar aqueles que te caluniam, te criticam, que no momento que você decide a servir a Deus, muitos vão te criticar.
muitos vão te criticar, muitos vão te maldizer, muitos vão te defamar, mas tudo isso faz parte do seu crescimento diante de Deus. Ignora aqueles que te criticam, ignora aqueles que te defamam, porque isso tudo é inveja. Ele não tem coragem para encarar o que você encara. A pessoa não tem coragem para preparar um templo para o Senhor, um santuário para Deus. Prefere manter o seu corpo templo do mal. Prefere manter o seu corpo templo da desordem. E criticam você que está preparando o seu corpo para templo do Espírito de Deus. Né? Pois diz aqui o capítulo 20, né? Pelo novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Certo? Se você está na palavra de Deus, você está andando no caminho do Senhor, porque o Senhor te consagrou nesse novo e vivo caminho. Por que novo e vivo caminho? Você anda na mesma direção que você andava, anda pelas mesmas ruas que você andava, né? Antes de estar servindo a Deus. Mas o novo caminho, você anda pelo mesmo lugar, mas com nova visão, com novos passos, com novo entendimento, com nova certeza no seu coração. Porque um homem, antes de ele conhecer a Deus, ele não tem visão. Ele pode enxergar o mal, só ver o mal, só ver as desordens, só ver... Né? E aquele que conhece a Deus, ele começa a ver o lado bom de todas as coisas. A pessoa que não tem Deus vê o lado ruim de tudo. Tudo é ruim, tudo é mal, tudo é perigoso. E aquele que serve a Deus tem o lado bom que ele vê. Ele vê todo o mal, ele enxerga o lado bom. Ele consegue ver aquilo que é bom através daquilo que se torna bom. Porque ele é um templo de Deus, é um tabernáculo do Senhor. Né? Então diz o Senhor, ele pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, né? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele nos consagrou pelo novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a turma diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, não é dizer que tinha uma cortina que Deus rasgou do alto a baixo, não. É a carne de Cristo. A carne de Cristo é o véu do templo. É o véu que fazia a separação entre Deus e o homem. Assim que Jesus morreu, foi crucificado, ele entregou, né, a sua vida nas mãos do Senhor, de Deus. Quer dizer, ele rasgou o véu do templo. O véu do templo é aquele empecilho que atrapalhava entre Deus e o homem. Aquela muralha que tinha entre Deus e o homem. E qual é a muralha que tem entre Deus e o homem? É o pecado. É o pecado. E por muitas vezes, o homem, mesmo conhecendo Jesus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo consciente do pecado, ele ainda coloca este véu no caminho. Ele ainda põe uma muralha entre ele e Deus, porque é através do pecado. Do pecado. O homem temente a Deus, ele erra e já pede perdão imediatamente. Ele acaba de errar, porque deu na consciência dele que ele errou, ele pede, Senhor, tenha de misericórdia, errei, me perdoa. Deus, ele perdoa. Perdoa um coração arrependido. Deus não pode ver um coração arrependido. Ele vai lá e socorre. Deus socorre um coração arrependido. Deus perdoa. Deus perdoa. Então, por que vamos ficar correndo de tudo?
se nós temos um Deus que perdoa? E tem muitos crentes que eu conheço, muitas pessoas por aí, que erra e pratica erro, pratica pecado e não pede perdão a Deus. Acho que dia de pedir perdão a Deus é o dia da Santa Ceia. Na igreja, dia da Santa Ceia, o pastor me dá 1 minuto de reflexão. Esse 1 minuto eu peço perdão dos meus pecados. E se Jesus voltar antes da Santa Ceia? A Santa Ceia é no domingo. E se Jesus voltar no sábado? Você vai para o inferno. Porque não pediu perdão, não consertou a sua vida. A Bíblia diz que você não pode colocar a sua cabeça no travesseiro para dormir sem ter alguma coisa para consertar, tendo alguma coisa para consertar. Conserte antes de dormir, porque você não sabe amanhã se você vai acordar ou não. Não durma com água no coração e nem com pecados. Existe um Deus que perdoa. Existe um Deus que vê o arrependimento. Existe um Deus que é apaixonado pelo ser humano, pelo homem. Por que Deus é apaixonado pelo homem? Porque Ele fez a sua imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é uma capacidade diante de Deus. Você é uma especiaria diante de Deus. Você não é qualquer coisa, não. Uma pessoa, quando fala em tirar a vida, por exemplo, ela tem que pensar 1000 vezes, porque a vida se chama Jesus Cristo. Você tem algo especial dentro de você, você tem vida. E a vida é Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por esta vida. Certo? Você tem uma vida para chegar a Deus. É uma vida. Né? Então, aquele que pensa em tirar a vida, não pense mais. Peça perdão a Deus por essa falha terrível de desejar tirar algo que não é seu. A vida não é sua. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. A vida nunca pertenceu a você e nunca vai pertencer. Você pode usar do jeito que você quiser, mas ela não é sua. Ela pertence a Deus. E a hora que Deus quiser tirar, Ele tira. Né? Não importa, Deus chegou a sua hora, Ele não liga se você está salvo ou se você não está. Deus não está preocupado. Se Ele quer que você vá para o céu, mas Ele não está preocupado se você vai para o inferno também não. Se você não quer nada com Ele, quer tirar o que é dele, Ele não se importa em te lançar no inferno. Ele ama, mas Ele se aborrece também com a abominação do homem, certo? Com os pecados do homem. Ao versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus, Ele morreu, Ele rasgou o véu do templo, Ele rasgou o véu, Ele nos deu livre arbítrio, e Ele nos tornou um grande sacerdote, na casa de Deus. O sacerdote aqui é Jesus. Olha o som de uma igreja, está ouvindo? Dá para ouvir aqui. O sacerdote lá não se chama pastor, não. O sacerdote lá é Jesus. Você chega dentro de um templo, um santuário, uma casa de oração, o sacerdote lá é Jesus. Porque eu mesmo sendo pastor, eu dirijo a obra, faço uma coisa, faço outra mais. O sacerdote não sou eu, o sacerdote é Jesus. Por que o sacerdote é Jesus? Porque a obra dele
tudo é dele, e os ensina, a palavra é dele, a vida é dele, tudo pertence a ele. E foi ele que comprou com o seu sangue, e foi ele que reedificou todas essas coisas. Eu somente trabalho para ele. Não sou ninguém sem ele. Não sou nada sem a palavra que ele me deixou. Nada. E continuo dizendo, que Jesus, ele é tudo para nós. Ao versículo 22. E chegamos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo levado com água limpa. Então, nós temos que ter, olha, chegamos-nos com verdadeiro coração. Para você chegar a Deus, você tem que chegar com um verdadeiro coração. Verdadeiro coração. Por isso que a palavra diz que não todos que dizem Senhor, Senhor, ele dará o reino dos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. E como eu já disse, de todo o coração. Chegamos-nos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé. Inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, inteira consciência. Nós temos que ter certeza da consciência. A nossa consciência tem que estar na palavra. A nossa consciência tem que estar lá no futuro. Que nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Mais à frente aqui, ele vai voltar. E ele não tem hora. E não tem dia marcado para ele voltar. Quando chegar o dia, só Deus sabe o dia. Então, quando chegar o dia, aqueles que estiverem preparados, serão levados. Aqueles que não estiverem preparados não serão levados. E pode ter certeza que eu não estou falando de religião nenhuma. Não estou falando de placa de igreja nenhuma. Eu estou falando de uma congregação. O corpo lavado com águas limpas. Pastor, eu tomo banho, 3, 4 banhos por dia, mas não é daquela água lá não que estou falando. É a água do Espírito. Tem que estar o coração purificado, lavado com água limpa. Você pode tomar 1000 banhos por dia. Pode ficar o dia inteiro debaixo do chuveiro. Mas se o coração seu não estiver limpo, você está imundo, a mesma coisa. Entra porco debaixo do chuveiro e sai porco debaixo do chuveiro. Não resolveu o seu problema. Então, não é o seu exterior, é o seu interior. Aquilo que Deus quer de melhor de você é o seu interior. Isso importa para Deus. Ao versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Mantenhamos, nós temos que manter firme, na confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Nós temos que ter esperança em Deus. Você tem esperança numa glória de Deus?
Eu tenho esperança de um dia chegar ao céu, que parece ilusão, do modo que o mundo diz. Muitos acham que o céu é uma ilusão, o inferno é uma crítica, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Os dois são verdadeiros. O céu existe e o inferno também existe. Então, nós temos que manter firme a nossa convicção com Deus. Porque Ele prometeu e Deus promete e cumpre. Ao versículo 24. Reconsideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e a boa obra. Consideramos uns aos outros. Então, se você é de Deus, vamos unir. Agora vamos falar do templo. Templo esse daqui. Nós reunimos. Para que nós reunimos? Porque nós consideramos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e a boa obra. Nós unimos para procurar, para entender, para buscar, para saber como vão fazer a boa obra. Se você está só na sua casa, você está só ouvindo uma mensagem pela internet, ou você está só lendo a Bíblia e dando... Não, ler a Bíblia é bom, ouvir uma mensagem na internet é bom, não sou contra, por isso eu estou aqui pregando para você, mas o motivo de você estar num templo, conversando, ouvindo, entendendo e buscando a compreensão entre todos, para que possamos trabalhar juntos. Juntos, que eu falo, não é sair o grupinho juntos, não. Juntos na mesma fé. Eu trabalho lá no meu serviço, eu faço a obra de Deus, você lá no seu, você faz a obra de Deus. Quer dizer, na mesma fé, quer dizer, nós estamos juntos na fé. Nós estamos juntos na fé. Nós estamos numa só fé. Isso é a certeza de estarmos agradando a Deus. Porque não precisamos estar grudados no outro. Porque Deus, Ele é o nosso, Ele que nos conduz. Ele que nos conduz. Você é templo de Deus? Então Deus habita dentro de você. Aonde você coloca os seus pés, Deus está. Aonde você pisa, Deus pisa também. Você está conduzindo Deus. Deus habita dentro de você. Então é assim. Você conduz o seu carro, conduz então, onde o seu carro passa, você está dentro, você passa também, não é? Sim, é bem assim. Então, nós somos o veículo de comunicação de Deus. Olha o versículo 25. Aqui eu falei para as boas obras. O versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando, pois, a vossa congregação, como é costume de muitos. Mas já volta à congregação. Aqui fala das duas congregações. Essa congregação é onde a gente se reúne para buscar a Deus. Esta é uma congregação, a congregação exterior. Tem um prédio, está aqui, tem cadeiras ali, tem um púlpito aqui, tem uma Bíblia aqui. Então, isso é a congregação exterior.
Eu tenho que sair de minha casa, vir até aqui para me ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que me deslocar e ir até a congregação. Isso é uma congregação. Mas quando a palavra diz, não deixai, pois, a vossa congregação, como é costume de muitos, não está falando desta congregação. Que a congregação interior é Jesus Cristo. Nós somos templo de Deus, nós somos corpos de Jesus. Certo? Nós somos representantes, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos templo, nós somos a congregação de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que buscam a palavra e confessam a fé, ele congrega no corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, a congregação fiel e verdadeira. Essa aqui é uma congregação, essa da frente aqui, a congregação. Toda igreja que você vê, todo tempo você vê, é uma congregação. Mas a congregação externa. Agora estou falando da congregação interna. Porque a congregação interna é Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. Eu congrego no corpo de Cristo. Não deixai, pois, a vossa congregação, não deixe o corpo de Cristo, como é costume de muitos. Que muitos dizem ser corpo de Cristo, mas eu chego numa certa altura, covardeia, abandona, deixa tudo de lado. Não vou não. Muita luta, muita dificuldade. As coisas estão difíceis, eu não consigo fazer, não dá nem para participar do corpo de Cristo. Deixa a congregação. Não deixai, pois, a vossa congregação, que é o corpo de Cristo. Tem muitos pastores que usam isso aqui para prender membro dentro de casa, dentro da igreja. O membro quer sair e vem com a palavra, aqui, irmão, aqui. Não deixai, pois, a vossa congregação, como é costume de muitos. Ele está cheio de pastor que usa a palavra de Deus para prender pessoas dentro da igreja. Se você deixar a congregação, você vai ser amaldiçoado. Se você deixar a congregação, coisa vai acontecer. A morte vai chegar na tua casa. Isso está cheio por aí. Está cheio. E as pessoas, de medo da maldição, não saem. Fica angustiado, fica aborrecido, está na igreja porque ele tem medo da maldição. Certo? E quer dizer, continua vivendo na maldição. E se você está num lugar que você não sente bem, procure um lugar que você sente bem. Cada um tem seu gosto. Se alguém gosta de um lugar que faz barulho, gosta de um lugar que faz barulho, vai lá e fica lá. Congrega lá, que lá faz seu gosto. Você vai se sentir bem lá. Se você quer um lugar mais calmo, só para ouvir a palavra e cantar uns hinos e dar um testemunho, ter umas oportunidades, está aqui, certo? Aqui ninguém faz barulho. Nós só ouvimos o barulho dos outros. Mas que nem meu vizinho escuta. Pode ver que nem microfone aqui eu tenho. Está aqui. O microfone está aqui. Mas eu não preciso dele. Eu não preciso. Deus não é surdo. E nem Satanás também não é surdo. Satanás também não é surdo. Não adianta, vou gritar porque para Satanás ouvir, não. Satanás, basta você sussurrar e ele já sabe o que você quer. Não é surdo, não. Ele gosta que você acha que ele é surdo. Ele ama você achar isso para ele. Ele gosta quando você diz que ele é feio, que ele tem chifre, que ele tem rabo. Ele gosta, ele não tem nada disso. Você diz que ele é surdo, essas coisas, ele ama essas coisas. Quando você está falando mal dele, você está deixando Deus de lado. Você deixa de adorar a Deus para falar as qualidades de Satanás. Então, é melhor você pegar e adorar a Deus. Estar no corpo de Cristo. Não deixe a vossa congregação, como é costume de muitos, mas a congregação do corpo de Cristo.
Aquela congregação que você vai para congregar, que você vai lá para... Lá você é dizimista, lá você é ofertante, lá você está fazendo a sua parte, que a palavra diz, Deus diz que sede fiel nos dízimos e nas ofertas. Né? A única promessa que Deus faz para o homem de bênção. Né? Se você chega num lugar e a pessoa, se você der o dízimo e a oferta, Deus vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo na sua vida, conversa fiada. Que a única promessa que Deus diz é ser fiel no dízimo e nas ofertas, que eu abrirei a janela dos céus e derramarei bênção tal sobre a tua vida. Né? Então, isso é promessa de Deus. Está lá em Malaquias. Não? Isso é promessa de Deus. E agora as outras promessas de Deus, assim, se buscar-me de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você herdará o meu reino. É promessa de Deus. Deus tem promessas boas. Mas busca, que ele diz que se me buscar de todo o teu coração, certo? Porque enquanto você busca a Deus, Deus te abençoa. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando. Ele pede, faça a minha obra, que quando você faz a minha, eu faço a tua. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando da tua obra. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando do teu celeiro. Deus está cuidando do teu trabalho. Deus está cuidando do seu lar, da sua saúde. Depende de você. Ninguém trabalha de graça para Deus, não. Deus abençoa todos que fazem a obra. Pastor, eu faço a obra de Deus e ando na pior. Então, ora, vigia o que está fazendo errado. Vê onde você errou. Vê o que está fazendo de errado. Você está fazendo para o homem ver ou para Deus ver? É gente que sai fazendo a obra de Deus, vai para os outros ver. É para outras pessoas ver. E não é assim. A obra de Deus tem que fazer para Deus ver. Não os outros. Bater palma, olha que homem de Deus, olha que homem abençoado. Não. Enquanto tiver alguém batendo palma para você, Deus não está, não. Quando tiver alguém atirando pedra em você, daí Deus está. Então a obra de Deus é assim. Faça sem interesse, faça de coração, faça de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. Pastor, eu vou evangelizar, mas não estou com vontade hoje, então não vai. Não vai que você vai perder seu tempo. Fica dormindo. Já o que você vai fazer? Que para Deus você tem que sair de coração aberto, sair até aqui, Senhor, vou saindo, vou evangelizar, vou entregar os pão consagro a Ti, Senhor. Aonde chegar esses pão Senhor, que vida seja restaurada, que vida seja renovada. Prepara para você ir. E vai fazer a obra de Deus. Enquanto você faz a obra de Deus, Deus faz a sua. Amém? Porque, o final aqui, mas quando vedes que você vai aproximando aquele dia, né? Então, aquele dia vai chegar. Como eu já disse, aquele dia vai chegar. E quando chegar, você tem que estar preparado. Olha o versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, se pecarmos depois de termos recebido, né, o entendimento da verdade, certo? E o pecado é erro. O pecado é erro, é mentira.
certo? Então, se nós pecarmos, já resta mais sacrifício, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Jesus já fez sacrifício pelo pecado. Jesus não vai sacrificar outra vez pelo seu pecado. Não há mais sacrifício pelo pecado. Jesus já pagou o preço por você. Agora, se você pecou, se arrependa. Não existe mais sacrifício pelo pecado. Não tem aquele negócio, vai lá, faz isso, a penitência aí por causa do seu pecado, que Deus vai perdoar. Não existe sacrifício pelo pecado. O único sacrifício que existe pelo pecado é esse. Mas uma certa expressão horrível de juízo e ardor de fogo. Né? Se você é um homem de fé, é uma mulher de fé, você pecou, o sacrifício é o juízo teu, que você vai sentir como um ardor de fogo no seu interior. Arrependimento pelo pecado. Aí no momento que você sentiu a dor do pecado dentro de você, que aquele que tem a consciência que errou, ele sente dor do erro, ele sente, ele não sente bem, ele se sente incomodado, porque ele errou. Que há de devorar os adversários. Então, o fogo, né? O ardor do arrependimento, o fogo do arrependimento começa a te devorar. É a hora de você pedir perdão, você se consertar. Se você errou contra Deus, peça perdão a Deus. Se você errou contra o teu irmão, vai lá e peça perdão para o teu irmão. Depois para Deus também. E todo erro você tem que pedir perdão para Deus. Mas se você pegou contra o teu irmão, vai lá e peça perdão ao teu irmão primeiro. Depois você vem e pede perdão a Deus. E você será perdoado e aquele ardor do arrependimento vai parar de atormentar. Ao versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morreu sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quebrantando alguém a lei de Moisés, foi morto, né, Jesus? Só por 2 ou 3 testemunhas. Não precisou multidão, precisou muitas testemunhas. Porque Jesus era santo. Deus santo, um homem santo, sem pecado. Um homem que viveu 33 anos sobre essa terra sem pecado. Chegou limpo e saiu limpo dessa terra. Mas ele sofreu as dores do homem. Por isso que ele nos perdoa quando pedimos perdão. Porque ele sentiu a nossa dor. Ele sentiu o que é ser homem. Ele sentiu na pele a nossa vida. A nossa vida. A vida que ele nos deu, ou que ele nos emprestou, Então, ele viveu a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida dele. Porque ele deu a vida dele em nosso lugar. Então ele morreu a nossa morte, porque a cruz era nossa, para nós vivermos a vida dele. Então foi o que eu disse no começo. A vida dele não pertence a você. Cuide dessa vida, que um dia Deus precisa dela. Se você não preparar, ele vai ser obrigado a lançar fora, jogar no fogo, queimar. Né?
aquilo que é seu, né? O que é dele, ele não queima, não. Se você achar que a vida é sua, para o que você quer, então pode ser queimado porque é sua. Mas o que é de Deus, ele não queima, não. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para eu encerrar, porque é para chegar onde eu quero chegar, né? Vai demorar um pouco, mas eu vou ler um texto aqui. De quanto mais castigo cuidais, vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por pano o sangue do testemunho, com que foi santificado e fez agravo ao Espírito da graça. Né? Então, temos que cuidar até nisso. Então, com o que falamos para não agravar o Espírito de Deus e nem negar o testemunho de Jesus Cristo. Porque bem conheceis aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Quer dizer que Deus, ele é a vingança. E Deus é paz, Deus é justiça, Deus é amor, ele é juízo, mas ele é vingança também. Certo? Se nós maldizemos a Deus, se nós não agradamos a Deus, ele vinga. É o versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não brinca com essas coisas, que horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Aquele que não levar a sério a palavra, aquele que brincar com a palavra, aquele que não congregar fielmente no corpo de Cristo, não pode ver a Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Horrenda coisa. Então, isso cabe a você agora. Você olha, examina, pois, o homem a si mesmo. Tá? Então, examina você mesmo. Julga você mesmo. Que se nós nos julgarmos, se eu julgar a mim mesmo, eu não serei julgado porque eu estou me julgando. Mas quando eu olho para mim, para os meus erros, eu prefiro não julgar, prefiro arrumar desculpas para cobrir os erros. E o seu erro não pode ser coberto, porque Deus vê todas as coisas. Então conserte, julga, pois, o homem a si mesmo. Então julga você mesmo, procura seus defeitos e conserta. Né? Que aquele que julga não precisa ser julgado. Julga a si mesmo. Se você ficar julgando o seu irmão, você vai ser julgado, mas se você julga a si mesmo, você não precisa ser julgado. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essas vidas que estão, Senhor, nos ouvindo. Pai, cuida, Senhor, de cada um conforme a tua vontade e o teu querer. Abra, Senhor, a janela dos céus e derrama a bênção sem medida sobre essas vidas, ó Pai. E prepara, Senhor, a melhor jornada para cada um, conforme o teu desejo e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém?